castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1. Hoje, tanto agora pela manhã quanto à noite, nós meditaremos neste capítulo da palavra do nosso Senhor, este rico capítulo desta rica carta que trata da superioridade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tanto agora quanto à noite nós falaremos então a respeito desta supremacia de Jesus Cristo, dessa superioridade de Jesus Cristo em relação a vários aspectos, tanto da criação quanto também dos seres. Nós vamos então ler o capítulo 1, nós vamos ler apenas os 4 primeiros versículos. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4. Eu quero convidar os irmãos para que façamos esta leitura juntos, em uníssono. Leiamos. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, nós estamos mais uma vez diante do Senhor neste culto. Tudo o que aqui fizemos por ordem do Senhor, mediante o Teu Filho Jesus Cristo, que é o único mediador, e também pelo Teu Santo Espírito, que move os nossos espíritos para que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Por isso, ó Pai, a Santa Trindade é cultuada neste lugar, e nesta hora pedimos-te que Tu também nos fales aos corações, por meio do Teu Santo Espírito, mostrando-nos Jesus Cristo, Teu Filho, para que Ele nos revele a respeito de Ti. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a nesta mensagem de Tua Palavra crescermos um pouco mais na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, a fim de que conheçamos o Senhor do modo como o Senhor se revela e de uma maneira que possamos interagir mais e melhor com a Tua santidade, com o Teu ser, e deste modo nós mesmos também sermos santificados dia a dia, para nos parecermos mais com o Teu Filho Jesus Cristo, vivendo, portanto, de modo digno deste santo Evangelho do Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a mais clara diferença entre o cristianismo e as demais religiões monoteístas, que são o judaísmo e o islamismo, é o fato de que no cristianismo existe apenas um mediador entre Deus e os homens. E este mediador proposto pelo cristianismo é absolutamente igual ao Pai em poder. Ele também é o Deus supremo e todo-poderoso. E essa mediação é a única forma de acesso a esse Deus que é todo-poderoso, Pai supremo, e também a única forma de nós obtermos a salvação. No judaísmo, por exemplo, esse mediador, ele é a lei. Ele não é uma pessoa, mas a obediência a uma ordenação, a um sistema de regras. Portanto, para o judeu, o que importa é obedecer integralmente à lei de Yahvé, resumida nos 10 mandamentos. 10 mandamentos, como sabemos, dados por Ele mesmo, Deus, grande Yahvé, a Moisés no Monte Sinai e depois perpetuados pela tradição de Israel. De acordo com o judaísmo, este é o único modo pelo qual as pessoas podem receber
o direito de acesso a Deus, a este Deus supremo, e também garantir a sua salvação. Portanto, no judaísmo nós temos duas exigências para a salvação. A primeira delas é crer neste Deus Yahvé como único Senhor, e a segunda exigência é obedecer a estes mandamentos, ou seja, à lei deste Yahvé. Então, no judaísmo também nós temos este complexo de fé e de obras. É preciso crer, mas é preciso também obedecer à lei. No islamismo, da mesma forma, o mediador é a irrestrita obediência às leis do Corão, ou Al-Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, segundo o qual a única maneira de entrar, entre aspas, no jardim das delícias, conforme está na Surata 56, 26, ou na morada da paz, conforme está na Surata 6, 127, é crer e fazer o que é certo. Surata 2, 25. Então, também no islamismo, bem como no judaísmo, são duas formas de exigência para a salvação. Crer em um único Deus, no caso, Alá, e em Maomé como seu profeta, e fazer o que é certo, conforme as leis do Corão. Novamente, nós temos aqui, como no judaísmo, fé e obras. Crer em um único Deus, seja ele Yahvé ou Alá, e as obras, obedecer à lei ou obedecer o Corão. No cristianismo, meus amados irmãos, entretanto, nada se exige de alguém para que ele seja salvo, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor. Portanto, para o cristianismo, fé somente. As obras no cristianismo, elas não são meios para a salvação, mas as obras no cristianismo, elas são demonstrações cristalinas de uma fé verdadeira, vívida. Portanto, o judaísmo e o islamismo se combinam nesse aspecto, exigindo que nós creiamos em um Deus e que obedeçamos de maneira irrestrita à lei. Mas no cristianismo isto não acontece. No cristianismo, a única coisa que se exige de alguém para ser salvo é que ele creia na obra que foi realizada por Jesus Cristo. Portanto, fé somente, sola fide, como disseram os nossos irmãos reformadores. E a epístola aos Hebreus, meus amados irmãos, ela foi escrita exatamente com a finalidade de reacender este fogo cristão genuíno por esta verdade maravilhosa de que somente Cristo é capaz de salvar o pecador. Esta epístola, ela foi escrita com o objetivo de comparar duas cosmovisões religiosas diferentes. De um lado, o judaísmo, a religião antiga e assumida por muitos até aquele momento. De outro lado, o cristianismo, uma religião nova que estava surgindo naqueles dias e que trazia uma nova compreensão a respeito de quem Deus é. Nas palavras dos teólogos que defendem a aliança, ou chamados aliancistas, a antiga e a nova aliança, portanto, Antigo e Novo Testamento, são exatamente agora combinados aqui na Epístola aos Hebreus. O modelo de salvação e de vida antes de Cristo, no judaísmo, e o modelo de salvação e de vida depois de Cristo, no cristianismo. Os cristãos dessa época, mais ou menos em torno do ano 65 depois de Cristo, portanto um período relativamente recente após a morte de Jesus, eles já estavam, meus irmãos, certamente desanimados e alguns deles até mesmo propensos a abandonarem a sua fé. A razão é porque neste período dos anos 60 da era cristã,
era muito comum haver perseguições contra os cristãos, tanto da parte dos romanos, quanto da parte dos judeus e quanto da parte dos outros demais grupos religiosos. Falsos ensinos eram muito comuns naquele período. Muitas pessoas se levantavam para falar algo a respeito desse Jesus. A história nos diz que Nero, o imperador romano, estava aprisionando e matando por prazer muitos cristãos. Era, portanto, uma época de grande carnificina e talvez um dos períodos de maiores genocídios da história. Como eu já afirmei para os irmãos aqui noutro momento, algumas mulheres que estavam grávidas, especialmente cristãs, elas eram partidas ao meio, ainda vivas. Os seus filhos eram violentamente arrancados de dentro dos seus ventres e jogados nas fornalhas. Crentes eram empilhados à frente dos palácios para que pudessem iluminar com o seu fogo os palácios dos grandes governadores, do imperador. Alguns eram jogados em arenas com búfalos, touros embravecidos, para que fossem arrastados. Eles eram amarrados atrás desses animais, e esses animais percorriam aquela arena. As pessoas, portanto, eram pisoteadas, eram chifradas e finalmente mortas. As mortes, meus irmãos, naquele período eram, de fato, horríveis. Se hoje, muitas vezes, nós nos assustamos com algumas das mortes que nós vemos, especialmente relacionadas ao crime organizado, nesta época eram mortes muito piores. E pior do que as mortes em si, eram os aplausos das pessoas ao assistirem essas mortes. Elas não aconteciam de maneira velada, mas aconteciam de maneira pública. Cristãos eram mortos na frente das pessoas, nas arenas, diante de todos, e todos ali ovacionavam as mortes daqueles nossos irmãos. Portanto, diante de um quadro de extrema desvantagem, em que o cristianismo era de fato a minoria, em que o cristianismo era de fato uma nova religião que surgia, mas que não tinha nenhum tipo de vantagem política, social, o que fazer diante de um cenário tão devastador, contrário ao cristianismo? A resposta, meus irmãos, é que alguns desses nossos irmãos do passado, eles não suportavam e eles estavam então desistindo do cristianismo. Eles estavam voltando para a religião antiga, para o judaísmo, porque ser cristão naquele período era algo terrivelmente grave. Eles pensavam, por que devemos sofrer tanto? Se é tão mais fácil continuar como nós estávamos, apenas seguindo as leis judaicas, as datas dos dias santos, os sacrifícios cerimoniais, pagando o nosso dízimo, entregando nossas confissões aos sacerdotes. Por que sofrermos tanto se nós poderíamos viver como estávamos antes? E de fato, meus amados irmãos, era muito mais cômodo ser legalista. Porque, afinal de contas, é muito mais fácil seguir uma lista de coisas que são proibidas e outras que são permitidas. É muito menos trabalhoso ter que pensar, refletir, chegar a uma conclusão do que se pode e do que não se pode fazer. É muito mais confortável, do ponto de vista religioso, nós recebermos uma listinha de coisas. De um lado, isso você pode fazer. Do outro, isso você não pode fazer. Em geral, essa é a tese de todas as religiões do mundo. É, inclusive, o que move as seitas. E, infelizmente, é o modo de viver da maioria dos cristãos. Muitos cristãos querem receitas prontas para os dilemas da sua vida, como se fosse apenas uma questão de colocar o que é proibido versus o que é permitido. Isso nós podemos fazer, isto nós não podemos fazer.
uma mentalidade de seita, que diz para as pessoas como elas devem se vestir, o que elas devem assistir, como elas devem ir à igreja, quantas vezes elas devem ir à igreja, o que elas devem fazer na igreja e todas estas demais regrinhas que enganam as pessoas com relação à sua relação com Deus, porque elas pensam que são estas coisas, que é a obediência a estes ritos, que é a submissão à legalidade destas coisas, que vai levá-las ao céu. O escritor aos Hebreus, meus irmãos, vai além desta ideia das religiões. Ele defende em toda a sua carta, e de uma maneira clara, enfática, que o cristianismo é a única maneira pela qual viver não depende de uma equação, faça isso versus não faça aquilo. O escritor aos Hebreus nos mostra que os cristãos, eles têm um mediador, Jesus Cristo o justo, aquele que rasgou o véu do templo, de cima a baixo, penetrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não por sangue de bodes, novilhos, mas pelo seu próprio sangue, a fim de que não houvesse mais nenhuma barreira entre nós, os cristãos, e o verdadeiro e supremo Deus, e para que não fosse requerido de nós qualquer outro sacrifício, a não ser o seu próprio sacrifício, a saber, a morte de Jesus Cristo na cruz. Dessa maneira, toda a carta aos Hebreus é uma exaltação a Jesus Cristo, o Senhor e Redentor. E é exatamente para mostrar esta supremacia de Cristo sobre todas as coisas, sobre todas as religiões, sobre todas as formas, é que o escritor aos Hebreus usa sua pena, tendo seu coração envolvido com aqueles irmãos que estavam perseguidos, com o seu coração compungido por aqueles que estavam sendo mortos, é que ele usa a sua pena para mostrar a estes irmãos que vale a pena continuar crendo, vivendo e sofrendo em e por Jesus Cristo. A tese da carta aos Hebreus é voltar ao judaísmo. É um retrocesso espiritual de consequências gravíssimas. Ele chega a dizer que seria como matar novamente Jesus Cristo. É negar a obra de redenção proposta por Jesus Cristo para aqueles a quem Deus resolveu salvar. Seria a apostasia plena e digna de toda condenação. Por isso, meus amados irmãos, não seria mais possível restaurar a salvação àqueles que retrocedessem ou que permanecessem no judaísmo, conforme o capítulo 6, versículos 4 a 6. Por essas razões tão sublimes, a carta aos Hebreus ela se tornou um dos textos mais necessários para todos os cristãos de todas as épocas, podemos assim dizer. Seu objetivo naqueles dias, meus irmãos, eu penso, permanece o mesmo hoje, ou seja, exaltar Jesus Cristo e defender a supremacia de sua pessoa e de sua obra em relação a todas as demais religiões e formas religiosas. Jesus Cristo, meus amados irmãos, diz o escritor aos Hebreus, é maior do que os próprios anjos. Ele é maior do que os astros celestiais. Portanto, maior que as religiões da nova era, das religiões espiritualistas, esotéricas, gnósticas, panteístas. Jesus Cristo é maior do que a própria lei. Portanto, ele é maior do que o judaísmo. Jesus Cristo é maior do que Maomé. Portanto, maior que o islamismo. Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. E haverá um dia, como disse Paulo, no qual ao nome de Jesus se dobrará todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará
que Jesus Cristo é o Senhor. E Paulo diz isso com o seguinte argumento: Deus o exaltou sobremaneira, à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, 9 e 11. Portanto, a supremacia de Cristo começa exatamente com esta revelação sobrenatural de Deus a respeito do próprio Cristo. Quem é Jesus Cristo? E aqui o escritor aos Hebreus nos informa que existe uma maneira especial de Deus falar às pessoas, e essa maneira especial é por meio de Jesus Cristo. Antigamente, na antiga aliança, diz o escritor, Deus falou de muitas formas, por meio dos profetas, por meio de sinais, nuvens, estrondos, trovões, animais, pela natureza. Mas essa maneira de se dirigir às pessoas mudou. E agora Deus nos fala por meio de Jesus Cristo. Ele é, portanto, a revelação especial de Deus, a única revelação do Pai Supremo e Todo-Poderoso Senhor. Duas conclusões aqui, meus irmãos, são muito importantes. A primeira conclusão é: Deus não está em silêncio. Nós não podemos, portanto, supor que Deus esteja ausente de nós, que Ele apenas criou o mundo, que nos abandonou à deriva, que não nos ouve, que não se importa conosco. Embora, quando nós olhamos ao redor e vemos tantas coisas ruins acontecerem, miséria, morte, corrupção, injustiça e outras coisas, nós podemos às vezes ser tentados a pensar que Deus está ausente do mundo. Aliás, esta é uma tese bastante sustentada por algumas pessoas nos dias de hoje. Há quem diga, por exemplo, que a crença em Deus é apenas uma desculpa para justificar os nossos próprios fracassos. Uma maneira de nos iludir em relação à nossa impotência de lutar contra o curso das circunstâncias naturais. As pessoas dizem: Deus não existe. Há alguns teóricos por aí, modernos, como Richard Dawkins, Christoph Hitchens, Daniel Dennett, Sam Harris, por exemplo, cujos livros deles podem ser encontrados em grandes livrarias, aqui mesmo em Belo Horizonte. E boa parte da argumentação dessas pessoas é que Deus, Ele está ausente, Deus não existe. Muitos começaram a discutir estas coisas a partir da queda das Torres Gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, porque a alegação deles é de que a religião é que nos mata. E o ataque que aconteceu às Torres Gêmeas é uma demonstração de que a religião, na verdade, é algo ruim. É algo que não merece ser considerado. Porque o homem religioso é um homem que está entregue às suas ilusões, às suas projeções. Portanto, eles diziam que estas pessoas que são religiosas, que se entregam a este tipo de argumento, são pessoas perigosas. Nós somos perigosos para estes teóricos, para Karl Marx, para Feuerbach, para Nietzsche, para Sartre. Para estas pessoas nós somos perigosos, porque a religião ela mata. A religião é uma forma de escravizar as pessoas, é uma forma de apenas iludir as pessoas quanto a uma vida que não existe, porque a vida que existe é esta, material. Mas, meus amados irmãos, não é isto que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos diz que Deus está vivo e que Ele ainda fala. E Ele fala por meio de Jesus Cristo. Ela diz que Deus está aqui conosco, o Emanuel, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça. Por isso, o escritor aos Hebreus quer, portanto, marcar esta realidade. Deus nos fala por meio de Jesus Cristo, a quem o próprio Deus constituiu herdeiro de todas as coisas, conforme o versículo 2 que nós lemos. E esse é um dilema para os anticristãos, para os ateístas. Uma vez que Cristo veio ao mundo, habitou conosco e deu provas claras do seu poder, curando pessoas, por exemplo, expulsando demônios, outro exemplo, fazendo com que pessoas crescem nele.
como eles não conseguem negar a existência desses fatos, então eles precisam partir para a negação da divindade dele, dos atributos eternos dele. A jogada deles, portanto, é tirar Jesus do páreo e atribuir a ele uma humanidade incomum. Assim, eles negam a divindade, porque eles acham que ele não é Deus, mas ao mesmo tempo fazem de Jesus um exemplo moral. Mas este argumento, ele é um argumento muito falho, porque como afirmou C.S. Lewis, se vocês dizem que Cristo é um exemplo moral, como vocês podem dizer que ele mentiu a respeito de si mesmo em tudo aquilo que ele falou e fez? Porque um mentiroso nunca pode ser um exemplo moral. Portanto, se ele mentiu todo o tempo a respeito de si, ele não pode ser considerado nem sequer um bom homem. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele apresenta argumentos claros a respeito de quem é Jesus, a fim de que as pessoas conheçam a respeito de quem elas creem. E aqui, meus amados irmãos, eu quero apresentar, portanto, na sequência destes versículos, os argumentos que são utilizados pelo próprio escritor aos Hebreus para nos dizer a respeito do porquê Jesus Cristo é grande, ele é Senhor, ele é superior, ele é supremo a todas as pessoas e religiões. A primeira coisa que ele diz aqui é que Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Esta expressão significa dizer que Cristo recebeu de Deus, o Pai Supremo, a herança de possuir tudo o que o próprio Pai possui. Portanto, Cristo possui o céu e a terra. Ele possui as riquezas, o domínio, o poder, a glória e a honra. Eu e o Pai somos um, afirmou Jesus Cristo. Por isso, nada se pode obter nesse mundo fora de Jesus Cristo, porque todas as coisas estão nele e são dele. Todas as bênçãos nos foram dadas por causa de Cristo, conforme Paulo escreve em Efésios 1:3. Em Cristo é que nós recebemos a eleição antes dos tempos eternos. Em Cristo nós recebemos a adoção para pertencermos à família dele. Em Cristo nós recebemos a justificação para sermos declarados santos, justos, puros diante do juiz que é Deus. E em Cristo nós recebemos a glorificação, que é exatamente o prêmio de entrarmos no céu e vivermos com ele para sempre. Paulo afirmou isso ao escrever aos Romanos, quando ele disse, se somos filhos, ou seja, adotados, somos herdeiros. Porque para ser herdeiro tem que ser filho. Por isso a pergunta daquele senhor que disse a Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Foi uma pergunta estranha, porque ninguém faz algo para herdar. Herdar é algo de pertencimento, você herda porque pertence à família. Não há como você fazer alguma coisa para herdar a herança do Silvio Santos, por exemplo. A menos que você prove que você é filho do Silvio Santos. Do mesmo jeito aqui, não há como fazer alguma coisa para pertencer a esta família. Você só pode pertencer se você for adotado por aquele que é o Pai. Então Paulo diz, se somos filhos, somos herdeiros. Se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Em Cristo nós recebemos todas as coisas, portanto, porque ele é herdeiro de todas as coisas. A segunda verdade que o escritor diz aqui a respeito de Cristo é que ele é criador do universo, pelo qual também fez o universo. Versículo 2. Meus irmãos, a palavra nos diz que nada do que foi feito sem ele se fez. Porque Cristo estava no princípio com Deus, e tudo o que existe é em razão do poder de Cristo. Portanto, não só as formas físicas, mas também as coisas invisíveis, os conceitos, as ideias, provêm de Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse o seguinte, Cristo é o primogênito de toda a criação. Ele veio primeiro. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas,
nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, disse Paulo, escrevendo aos Colossenses. E ainda aos Romanos, Paulo diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Cristo, portanto, é a origem, o sustentador e a finalidade de tudo aquilo que existe no mundo. Ele é o criador de todas as coisas. A terceira afirmação é que Cristo é o resplendor de Deus. Versículo 3. Cristo é, portanto, aquele que revela, resplende, faz brilhar o poder de Deus Todo-Poderoso. Cristo, portanto, é quem revela quem Deus é. Filipe, conversando com Jesus, pediu a Jesus que lhe mostrasse o Pai e disse assim, mostra-nos o Pai. Jesus, no entanto, respondeu a ele, Filipe, há tanto tempo você está comigo e ainda me pedes para ver o Pai? Eu e o Pai somos um. João 14, 9 a 11. Portanto, meus amados irmãos, é impossível vermos Deus sem olharmos para Jesus. Se você quer, portanto, ter um encontro com Deus de verdade, é preciso você olhar para Jesus. E ele está sendo mostrado com muita clareza nas Escrituras Sagradas. A revelação especial escrita para nos dizer quem é este Deus que se encarnou. Nós não precisamos de nenhum outro reflexo, portanto, não precisamos de nenhum anjo, de nenhum estrondo, de nenhum trovão, de nenhuma nuvem, de nenhum sinal. Não precisamos de sonhos, revelações, vozes, nada destas coisas, porque Cristo é o único que pode nos revelar Deus. Por isso é que o escritor diz, ele é a expressão exata do seu ser. Em quarto lugar, meus irmãos, Cristo é superior, porque ele é o sustentador de tudo. Ele não apenas criou todas as coisas, mas ele sustenta todas as coisas. Isto também está no versículo 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Portanto, o que o escritor quer dizer é que em Cristo todas as coisas, elas permanecem de pé. Sem o poder de Cristo, nenhuma coisa pode permanecer viva. Novamente citando o apóstolo Paulo, numa das declarações mais brilhantes a respeito de Jesus, ele disse aos Colossenses, Cristo é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. A ideia de Paulo é que tudo o que existe tem a sua existência presa a Cristo. A subsistência é exatamente o fato de uma pessoa sobreviver em razão de outra. Portanto, todo o universo depende de Jesus. Se o sol, ele caminha de um lado para o outro, se os astros são mantidos de maneira ordenada, é porque Cristo está sustentando estas coisas pelo seu poder. Toda a existência depende dele. De uma criança que nasce, a um animal que morre, de uma flor que brota, ou de uma árvore que cai, de um governo que é eleito, de outro que é deposto, de um pastor que é retirado, de um pastor que é colocado, tronos, soberanias, governos, líderes, todas as coisas dependem da palavra do Senhor, Jesus Cristo, porque ele é o sustentador de tudo. Se o mundo ainda existe, meus amados irmãos, se eu e vocês estamos aqui nesta manhã, é porque Cristo existe e ele quer que seja assim. Porque se ele não quisesse, nada destas coisas estaria de pé. Sem ele não haveria mundo, não haveria eu, não haveria você.
Não haveria outras pessoas. Cristo é quem sustenta todas as coisas. Em quinto lugar, o escritor aos Hebreus que Cristo é superior, porque ele é o Redentor. A ideia aqui é que ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles, conforme Mateus 1:21. Sem Cristo, portanto, não há salvação, não há remissão de pecados, não há vida eterna. Também aos Colossenses, o apóstolo Paulo disse: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento. Mas agora, Ele, Cristo, os reconciliou pelo corpo físico, mediante a morte dele, para apresentar vocês diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Sem Cristo não há salvação. Nós não podemos, portanto, concordar com esta ideia universalista de que toda religião leva a Deus. Isto é mentira. A única religião que leva a Deus é o cristianismo. Não importa se as pessoas estão indo às igrejas de suas seitas falando a respeito de Deus. Elas podem até dizer para vocês que creem em Deus. Mas se elas estão adorando outro Senhor que não é Jesus Cristo, elas estão caminhando para o inferno. Porque Cristo é o único Salvador, o único Redentor. É o que o escritor aos Hebreus está falando para os judeus, meus irmãos. E não há religião mais importante no mundo, depois do cristianismo, do que os judeus, porque Cristo descendeu dos judeus. Deus se revelou ao povo judeu. Não à toa o apóstolo Paulo escreveu aos romanos sobre a superioridade da nação de Israel, dizendo inclusive haverá um tempo em que Deus trará a conversão aos israelitas. Eles são especiais, diz Paulo, deles procedeu a lei, procedeu Cristo. Eles são diferentes, o povo judeu é diferente, Israel é diferente de qualquer outra nação do mundo. Não se preocupe com os chineses, com os americanos. Ore pelos judeus, ore por Israel. Israel é diferente. Israel é um povo diferente. E mesmo assim, mesmo sendo diferentes, o escritor aos Hebreus está dizendo: vocês, Israel, vocês, judeus, estão perdidos, vocês estão indo para o inferno, porque vocês estão negando Cristo. Ele é aquele que lhes foi prometido o tempo todo. A lei fala a respeito dele. Portanto, abram seus olhos, porque ele é o único Redentor. Se o escritor aos Hebreus está falando isso do judaísmo, meus irmãos, que dirá de outras religiões? Que dirá de outras formas de culto? Que dirá de outras formas de qualquer tipo de manifestação espiritualista que nós vemos por aí? Em sexto e último lugar, meus irmãos, penúltimo lugar, melhor dizendo, o escritor ainda nos diz que Cristo é o governador sobre tudo. Ele sustenta todas as coisas, diz, pela palavra do seu poder. Cristo é o governador de todas as coisas, sobre tudo. Não há nada, portanto, que não seja dominado e governado por Jesus. Nenhum outro Deus existe. A Bíblia diz que a natureza não é capaz de dominar Jesus Cristo. Os irmãos devem se lembrar daquele dia no qual Jesus mandou parar as águas da tempestade. Apenas com a sua palavra, aquiete, e as águas pararam. Meus irmãos, Cristo pode fazer parar as águas dos tsunamis. E de fato é Ele quem faz parar. Cristo pode mandar chuvas em locais secos, porque Ele é quem diz para as nuvens: despejem água. Ele pode secar os locais alagados. Ele pode mover os montes. Ele pode dar o início a um vulcão, porque Ele é Senhor do universo. Não cairá um fio de cabelo de qualquer de nossas cabeças
diz que Cristo é superior, porque ele é um ser sublime. A sublimidade aqui tem a ver com destaque, de brilho, de glória. O final do versículo, o versículo 4, melhor dizendo, depois de dizer que Cristo foi o Redentor e ele está nas alturas, diz que ele se tornou superior aos anjos, quanto herdou o nome mais excelente do que eles. Esta ideia aqui é de que Cristo é sublime Senhor. Ele é maior do que qualquer ser celestial, maior do que anjo. Ele é maior do que qualquer sentimento. Ele é maior do que qualquer sensação, do que qualquer pessoa, ser, governo, país, pessoas importantes. Ele é maior do que as repúblicas, do que os reis, do que os sheiks, do que os califas, do que os imperadores, os primeiros ministros, os deputados, senadores, maior do que qualquer ideologia política, maior do que qualquer ideologia particular que alguém queira defender. Ele é maior do que os próprios seres celestiais, é maior que os anjos. E isso, meus irmãos, nos faz pensar, portanto, que nós estamos diante de uma religião que tem respostas profundas para os nossos problemas, para os nossos dilemas. Portanto, vale a pena ser cristão. Vale a pena dar o seu nome como cristão. É isto que o escritor aos Hebreus quer começar a falar com o seu povo, com a sua audiência, com os seus leitores. Não voltem atrás, não retrocedam, não pensem que aquela obediência à lei judaica vai salvar vocês. Não vai. Porque Cristo é superior a esta lei, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Melquisedeque, Cristo é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. Cristo penetrou um tabernáculo superior ao tabernáculo do Antigo Testamento. O sangue que Cristo ofereceu foi superior ao sangue oferecido nos rituais do Antigo Testamento. O objetivo de Cristo foi maior do que o objetivo dos sacerdotes do Antigo Testamento. Em todas as coisas, Cristo é Senhor. Em todas as coisas. E, meus amados irmãos, eu quero então finalizar nesta manhã, para que continuemos à noite ainda a respeito deste tema, mas eu quero trazer para os irmãos a seguinte reflexão a respeito de tudo isso. Como anda a nossa vida cristã? Como anda a nossa fé nesse Cristo que é supremo, superior em todas as coisas? Nós cremos de verdade que Jesus Cristo é Deus, em igualdade de poder. Nós cremos de fato que Jesus Cristo, ele governa todas as coisas. Ou nós andamos por aí tentando ser mais sábios do que o próprio Jesus Cristo, talvez criando nossas próprias soluções para os nossos problemas, nossos dilemas, nossas dúvidas. Quem é o nosso Senhor que nos governa? Quando nós temos de tomar uma decisão, a quem nós recorremos? A quem nós perguntamos a respeito desta decisão, se ela é ou não acertada? Quando nós estamos numa situação de ansiedade, a quem nós recorremos? Quem pode nos salvar das nossas ansiedades profundas? Será que nós cremos de fato que Cristo tem um poder suficiente para sustentar todas as coisas com a palavra do seu poder? Por que nós às vezes tememos pregar o evangelho às pessoas com a palavra de Cristo? Às vezes usando termos genéricos, com medo de que as pessoas se ofendam. Falamos sobre o amor de Deus de modo genérico, sobre a bondade de Deus de modo genérico, com medo das reações das pessoas. Por que nós temos medo de dizer para as pessoas que se elas não tiverem Jesus Cristo como seu Senhor, elas irão para o inferno, meus amados irmãos? Esta é a pregação genuína do Evangelho. E foi por esta pregação que os nossos irmãos foram queimados vivos.
Eu sei que no fundo do nosso coração, ninguém quer ser queimado vivo. Eu não quero. Ninguém quer passar por uma perseguição física. Eu sei disso. Mas o nosso amor por Jesus Cristo, ele é testado exatamente nestes pontos de tensão. Quando nós, às vezes, queremos ser mais simpáticos às pessoas do que à verdade do Evangelho. E, às vezes, com certo medo, receio de ofender as pessoas, nós não falamos a verdade a respeito de Cristo. E nós usamos, muitas vezes, termos genéricos. As pessoas falam conosco mentiras a respeito de Jesus e nós aceitamos. As pessoas falam mentiras a respeito da religião e nós aprovamos. Não pode ser assim, meus amados irmãos. Se nós confiamos que Cristo é superior, é supremo, se Ele é sublime, se Ele é o único Salvador, se Ele é Deus, se Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, se Ele veio para nos salvar, para ser o nosso Redentor, se Ele está assentado nas alturas, se Ele é maior do que os anjos, o escritor aos Hebreus está nos encorajando a viver uma vida cristã sem retrocedermos. Não voltem atrás, sigam o caminho da fé. Se tiverem que obedecer a Jesus Cristo, mas ficarem mal com as pessoas, é melhor que assim seja. É melhor que o mundo nos odeie e que Cristo nos ame e nos receba em seus braços. Porque este mundo, meus irmãos, ele é temporário, ele é passageiro. Não adiantará nada nós ficarmos de bem com as pessoas e irmos para o inferno. Passarmos a nossa eternidade longe do Senhor. O que o Senhor quer é que nós estejamos vigorosamente crentes de que Ele é a nossa única herança. Se somos filhos, somos também herdeiros. E nele nós recebemos todas as coisas que nos são necessárias para vivermos uma vida de santidade, de temor, de reverência e, de fato, gozarmos, experimentarmos as delícias de viver para Cristo, compreendendo quem Deus é, do modo como Ele é. Portanto, meus irmãos, que nós nos sintamos, todos nós, eu e vocês, encorajados por esta palavra, a não voltarmos atrás. Que o Senhor nos dê graça, força, para que possamos permanecer nossa caminhada cristã. E se tivermos de escolher, em certo momento, escolhamos pela verdade que é Jesus. O prêmio que Ele nos dá é maior do que qualquer outro prêmio. Sejamos cristãos de verdade e de fato, de coração, amando a Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra é sempre poderosa para os nossos corações. E ela sempre nos desafia a uma vida de exclusividade ao Senhor. Porque foi assim que o Senhor, desde o início, decretou que nós andássemos na Tua presença. Adão resolveu andar em seus próprios caminhos e desviar-se da presença do Senhor. Por isso caiu, e nós caímos juntos. Mas, Senhor, pela Tua graça e pelo grande amor com que o Senhor nos amou, Jesus Cristo, o Teu Filho, veio para nos ligar novamente a Ti e conduzir-nos de novo à Tua presença. Em Ti, nós recebemos a adoção por causa dele, Jesus Cristo, que é o herdeiro de todas as coisas e que nos faz agora co-herdeiros com ele, para que também possuamos todas as bênçãos que ele mesmo destina a nós como seu povo. Por isso, Senhor, ajuda-nos a viver a nossa vida cristã com dignidade, Senhor, com dignidade. Que saibamos escolher sempre a melhor parte. E como fez Maria, diferentemente de Marta, que corria para todos os lados, preocupada com as coisas deste mundo, que sejamos como Maria,
que assentou-se aos pés de teu Filho Jesus, para usufruir da santa presença dele naquele momento. Que as nossas vidas também sejam assim, Senhor. Que saibamos nos afastar das coisas secundárias deste mundo e colocar o nosso coração no Senhor, na pessoa de Jesus Cristo. Que aprendamos com Jesus Cristo o modo de amarmos o Pai, porque ele, sendo o Filho perfeito, nos ensina o amor perfeito pelo Pai que é perfeito. Que nós sejamos como ele e que amemos o Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento. Que nós sejamos como ele, obedientes, que foi obediente inclusive para morrer, indo até a cruz para obedecer à ordem do Senhor. Que nós também aprendamos com Jesus a sermos obedientes a Ti em todas as coisas, porque Ele é o Senhor supremo, o Senhor que revela o Pai, aquele em quem nós devemos despejar toda nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sofrer, porque Ele sofreu, Ele padeceu. Por isso Ele é suficientemente capaz de nos aceitar também e de nos fortalecer, de fazer vencer o mal, as tentações e as lutas deste mundo. Nós te pedimos, Senhor, e agora que participaremos da mesa do Senhor, que o Senhor nos fortaleça também por esta união espiritual com teu Filho Jesus Cristo, que o pão e o vinho que agora serviremos sejam para nós genuínos alimentos para nos fortalecer espiritualmente, a fim de que, unidos a Cristo espiritualmente, nós recebamos do Senhor a força que vem do Senhor para vencermos todos os dados inflamados do maligno e para permanecermos firmes na fé, sem retroceder, crendo em Jesus Cristo, olhando firmemente para Ele que é autor e consumador da nossa fé, e assim avancemos dia a dia, em glória, até aquele dia em que estaremos juntos com o Senhor para sempre. Nós te pedimos esta bênção, em nome de Jesus. Amém.